Iniciamos a análise falar comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos à primeira notícia, utilizando o portal GE. Primeira notícia do portal GE. Mirassol vs Flamengo, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalque, arbitragem e outras informações da partida da 23ª rodada do Brasileiro Premier transmite. O jogo será às 18h30 no estádio Maião, em Mirassol. Premier transmite, como já falei, esse jogo. Vamos a mais notícias. Vamos aqui a informação. Além da Premier, TV Record e Cazé TV transmite essa partida. Vamos para outra notícia, mais sobre essa notícia. Vamos saber um pouquinho do Mirassol, do técnico Rafael Ganais. Sem suspenso, Ganais deve escalar o que tem de melhor à disposição para o jogo dessa noite. A principal dúvida está na zaga. Gabriel, não sei falar esse nome dele, sobrenome dele, sentiu dores no joelho pouco antes da partida contra a LDU e acabou feriado. Caso ele não tenha condição de atuar, William Machado formará a dupla com João Vitor. No ataque, Alexson e Fernandinho protagonizam uma disputa por posições na ponta esquerda, tendo alterando entre titulares e reserva nos últimos compromissos no meio de semana. O Alisson foi escolhido como contra a LTU. Provável escalação: Walter, Igor Formiga, João Vitor, William Machado, Reinaldo, Japa, Neto Moura, Eduardo, Alisson ou Fernandinho, Edson Carioca e Bruno Santos. O Mirassol vem fazendo campanha boa na Libertadores. É um time que chegou no Campeonato Brasileiro, se firmou. É um grupo estruturado que trabalha por cada ano se manter na Série A. Vamos agora para o Flamengo. O treinador Leonardo Jardim, o técnico Leonardo Jardim terá 5 desfalques e um retorno para o confronto da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Bruno Henrique não treinou com o grupo nos últimos dias e ainda vinha sofrendo com dores depois da solada de Matheus Henrique na partida com o Cruzeiro no Mineirão. Devido isso será a ausência. O Flamengo também vai contar com Alexandro, ainda se recupera de dores na panturrilha direita em função de uma tendinite. Vitão, que trata uma lesão muscular na coxa esquerda, precisará de mais algumas semanas para retornar. E De La Cruz, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Everton Cebolinha, que apresentou um quadro gripal e não treinou com o grupo nesta semana, ficou fora da viagem. Provável escalação: Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz ou Danilo, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho ou Paquetá, Carrascal ou Prata e Preto e Lino. No mapa fica Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Jorginho, Pulgar, Rascaeta, Prata, Samuel Lino e Pedro. Meu time jogou com o Cruzeiro. Umas dúvidas aí, a questão mais de condição física, condição de lesão, carga, falava-se até carga. Então, se houver alguma substituição a esse time que entrou, é por causa disso, por causa da carga. Eu creio que outra disputa que ali não foi falado, Varela e Léo Ortiz, de repente começa com o Léo Ortiz,
Jorginho por cá. Eu sinto o Jorginho um pouquinho cansado nos últimos jogos. Ele começa bem, mas depois, para a reta final, eu sinto que ele cansa um pouco, precisa ser substituído. E não sei se Arrascaeta ou Paquetá, depende muito do que o treinador saber da carga do Arrascaeta, se ele aguenta ou não essa partida. Prata ou Carrascal, outra dúvida também. Eu creio que o jogo fora de casa, acho que ele vai utilizar mais o Prata. Dentro de casa, eu acho que ele usa mais Carrascal. Eu acho. Samuel Lino vem bem fisicamente. Pedro foi poupado quando o Cruzeiro, de repente vai entrar. Se for poupar ele de novo, de repente entra com o Alessandro, não sei. Isso aí também é muito que o Leonardo Jardim estudou sobre o Mirassol. Eu não tenho assistido no jogo do Mirassol, então nem tem o que comentar. Então tem que ver na hora do jogo quem vai colocar em campo para jogar contra o Flamengo. Vamos para mais notícia. Luiz Augusto se empolga para enfrentar Mirassol e jogar onde começou. Recuperado da lesão, o atacante voltará pela primeira vez ao estádio em que iniciou a carreira. É uma boa volta dele. Para mim necessita ter um jogador como ele, Luiz Augusto. Deve entrar no segundo tempo, um jogador que ele no meio campo ocupa todas as faixas, ponta direita, meio atacante e ponta esquerda, e quiser jogar bem nas três funções. Como ele vem de lesão, vai entrar mais no finalzinho da partida, eu creio. Mas a história dele com o Mirassol cruza muito, porque a venda dele fez o Mirassol investir no clube e chegar onde chegou hoje. Então, para mim, os dois têm uma conexão muito forte. Mirassol e Luiz Araújo. Eu suponho, é uma suposição só, uma ideia, que no final da carreira Luiz Araújo teve que voltar para o Mirassol, mas para o Flamengo hoje vai ser uma peça muito importante para que o Flamengo vença, aproveitando o resultado de ontem, que o Palmeiras empatou ou perdeu para o Fluminense, então o Flamengo pode tirar mais 3 pontos de diferença do Palmeiras e entrar pela luta pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Mirassol jogam pelo segundo turno com o primeiro ainda atrasado. Equipe a quarta marcação do confronto pela quarta rodada. Só o futebol brasileiro nem acontece essas coisas. Flamengo e Mirassol vão jogar pelo segundo turno, ainda não tendo disputado o primeiro turno ainda. Loucura mesmo. Esse campeonato brasileiro que não consegue se arrumar, poderia ter atrasado outro jogo e adiantado esse para não ter esse conflito aí. E é assim, o campeonato brasileiro tem dessas coisas e tem que passar por cima. Vencer o Mirassol hoje, que é muito importante para o Flamengo entrar de vez pela disputa do título. Vamos para mais notícias do Flamengo. Viaja para enfrentar o Mirassol sem De La Cruz e Bruno Henrique. Quero analisar esses dois. De La Cruz, que é uma pena, eu gosto muito do futebol do De La Cruz, gostaria muito deles jogando. O Bruno Henrique é outro que merece também mais oportunidade. É uma pena essa lesão, essa pancada que ele levou, que tirou ele dessa partida. Vai ser uma partida com um estádio pequeno do Mirassol, uma bola longa para sua velocidade seria muito bom, mas Pedro tá ali e Pedro é nosso artilheiro e pode resolver o jogo em qualquer momento. Mais notícia.
O K aguarda a resposta do Flamengo para definir futuro titular de Jardim, volante da prioridade para renovação. Eu acho que Messi sem renovação mostrou ao Flamengo o seu valor, mostrou a sua qualidade, bem evolução técnica. No início dele no Flamengo foi tumultuado, ele não conseguia achar sua posição, agora ele encontrou, tornou titular e vem evoluindo ano a ano seu futebol dentro do Flamengo, sendo amado e querido pela torcida do Flamengo. Então, o cara, para mim, na minha opinião, ele é fundamental. Outra notícia muito importante que é bom falar: Flamengo vs Cruzeiro tem ingresso esgotado para a decisão pela Libertadores. Primeiro duelo no Mineirão terminou empatado em 1-1. A torcida fez a parte dela, comprou o estádio, vai encher o Maracanã, e agora é a questão dos jogadores lutarem para essa classificação, que é muito importante contra o Cruzeiro. Então essa análise fraca comigo, Eduardo. Usei o Portal GE para me dar um encaixamento que eu ia falar. Entre lá, lê notícia bem lida, cria sua opinião, faz sua análise, juntos vamos construir um Flamengo campeão. Então amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.